Da honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja tributada ao nosso poderoso Deus. Com muita alegria, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Por favor, abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo número 20, versículo 14 em diante. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Muito obrigado. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Queira Deus nessa noite iluminar os nossos pensamentos, para que possamos compreender e entender a sua bendita e poderosa palavra. Nós estamos nesta noite, neste ato solene, neste sacramento, nessa ordenança do Senhor, que Ele deixou para nós. Quando nós olhamos o capítulo de número 22 deste Evangelho de Lucas, quando ele detalha os últimos momentos de Jesus, é interessante olhar para este texto e observar que estas são uma das últimas palavras, ou por que não dizer um dos últimos atos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está com seus discípulos no cenáculo. A alma de Jesus estava profundamente angustiada. Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E Satanás já estava cirandando com Judas Iscariote. Os discípulos estavam falando entre si e perguntando quem era o maior dentre eles. Jesus se levanta, pega a bacia com água, cinge-se com uma toalha e surpreende a todos, lavando os pés dos seus discípulos. Depois disso, Jesus institui a ceia do Senhor. Jesus deixa para nós essa ordenança, este sacramento deixado para a sua bendita igreja. Mais tarde, o apóstolo São Paulo, ele vai escrever a sua primeira carta à igreja de Corinto, normatizando e estabelecendo alguns princípios básicos que deveria e que deve reger a prática neste sacramento, a igreja do Senhor. É interessante que o apóstolo São Paulo,
quando ele escreve esta primeira carta, no capítulo de número 11, ele vai deixar algumas regras para os irmãos daquela igreja a respeito da Santa Ceia do Senhor. E eu quero, em poucas palavras, transmitir aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. A primeira regra, o primeiro princípio que o apóstolo São Paulo deixa para a igreja que estava em Corinto, no versículo de número 26, ele vai dizer desta forma: todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. O primeiro princípio que o apóstolo São Paulo deixa para a igreja do Senhor é que a igreja deve olhar para trás. Quando a igreja celebra, quando a igreja participa do pão, quando a igreja participa do cálice, ela está anunciando a morte do Senhor. Quando os irmãos participam do pão, participam do vinho, está participando, está anunciando a morte do Senhor. Quando a igreja faz este ato, a celebração da Santa Ceia do Senhor, a igreja está olhando para trás. Quando a igreja olha para o passado, a igreja está olhando para o Calvário. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos olhando para a cruz. E é importante ressaltar que, quando a igreja olha para a cruz, ela tem que olhar para a cruz com um sentimento de vitória. Porque quando Cristo institui a Santa Ceia do Senhor, Ele instituiu numa noite de traição, Ele institui numa noite de maldade extrema, Ele institui numa noite de crueldade, de perseguição. Nem mesmo assim Ele deixou de instituir a ceia do Senhor. Isto prova o seu amor para conosco. Quando Jesus institui a ceia do Senhor, naquela noite, Ele está deixando para nós uma comprovação do seu amor para com a sua igreja. Segundo princípio, que nós, quando olhamos para a ceia do Senhor, é que não devemos olhar para a ceia do Senhor como funeral. A ceia do Senhor é uma festa. Observe que Jesus, Ele pega o pão e Ele dá graça. Quando Ele dá graça, Ele está com alegria. Quando Jesus dá graça ao pão, quando Ele direciona a graça ao Pai, Ele está jubiloso, a sua alma está com alegria. Ele não está fazendo aquilo de uma maneira entristecida, não. Quando Jesus vai para o Calvário, quando Jesus vai para o Gólgota, Ele não vai com um sentimento de tristeza. Quando Jesus vai para o Calvário, Ele não vai murmurando, Ele não vai se lamentando, Ele não vai como um cordeiro que é ateado até o matador, escoiciando aquele que o prende. Não. Quando Jesus vai para a cruz, Ele vai como um cordeiro mudo. Quando Jesus vai para a cruz, Ele vai como um rei que caminha para a sua coroação. Jesus, Ele não olhou
para a ignomínia da cruz, mas ele olhou para a alegria da proposta que tinha sido proposto para ele. Quando Jesus vai para a cruz, ele vai como um rei que caminha para ser coroado. Em nenhum momento Jesus quis fugir da cruz. Em nenhum momento ele tentou sair do caminho do Calvário. Em nenhum momento ele se afastou do caminho da cruz, mas ele foi para a cruz jubilante. Ele foi para a cruz saltitante. Ele foi para a cruz com alegria. Ele não fugiu da cruz pela minha vida e pela a sua vida. E você está aqui nesta noite para celebrar este ato. Você está aqui nesta noite porque ele subiu na cruz. Você está aqui lavado e remido no sangue de Jesus, porque ele subiu na cruz. E você está aqui nessa noite por conta da cruz. É interessante que quando Jesus vai para a cruz, muitas coisas acontecem. Primeiro, quando Jesus sobe para a cruz, o profeta Isaías vai dizer que sobre ele estavam os nossos pecados. E ele vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelos nossos pecados. Quando Jesus sobe para a cruz, tudo isso acontece. É chamada da doutrina da imputação. Quando Jesus sobe para a cruz, foram inseridos nossos pecados em Jesus. E mesmo com todo o pecado inserido na sua vida, ele caminhou para a cruz. Quando Jesus está na cruz, a ira de Deus foi despejada sobre a sua vida. E tudo isso ele fez para que hoje estivéssemos aqui celebrando a sua morte. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, ele operou diversos milagres. Jesus, ele ensinou verdades sublimes. E é interessante, pastor Marilson, que em nenhum momento Jesus vai falar a respeito para nós nos lembrar destes feitos. Mas é interessante observar que o mandamento que Deus deixa para a sua igreja, que o próprio Senhor deixa para o seu povo, é para que nós pudéssemos lembrar da sua morte. Você está aqui porque ele subiu para a cruz. Você está aqui por conta do Calvário. O inimigo pode te acusar, mas você está aqui porque você foi justificado. Você está aqui porque você foi regenerado. Você está aqui porque você foi santificado pelo seu sangue. Já foste comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Você não foi comprado com prata ou ouro, mas você foi comprado pelo seu sangue. Você pode não ter carro, você pode não ter uma casa boa, você pode não ter dinheiro no banco, mas você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você pode não ter muitas coisas, mas você tem um Deus que abandonou a sua glória e subiu para uma cruz por te amar demais. Observe que o que Paulo vai dizer é que nós devemos olhar para a cruz. Eu encerro esta breve palavra para que o segundo conselho que Paulo deixa é que a igreja, quando cear, quando participar,
da Santa Ceia do Senhor não deve somente olhar para trás, mas também deve olhar para frente. Observe o que o texto vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Em outras palavras, a Santa Ceia do Senhor é uma celebração de esperança. A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a sua vinda. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos olhando para a cruz. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos olhando para o Calvário. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós também estamos anunciando e dizendo: venha, Senhor Jesus. A esperança da igreja é o seu retorno. Então, nesta noite, celebre ao Senhor. Você tem motivos de sobra para celebrar o Senhor, porque a Santa Ceia do Senhor também é uma celebração de esperança. Que o Senhor Jesus continue falando em seu coração, e o Espírito Santo confortando a vida de cada um aqui, não esquecendo que quando nós ceiamos, estamos olhando para a cruz. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para o Calvário. Quando nós estamos celebrando, quando nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor, nós também estamos anunciando que Ele vai voltar. E é interessante que a Santa Ceia do Senhor, ela mostra a espinha dorsal do cristianismo, que é a cruz e a sua segunda vinda. Quantos acreditam assim? Levante a sua mão para cima e glorifique ao Senhor.